Você quer um casamento abençoado? Um casamento legal? Fica nesse vídeo até o final, porque eu vou te dar algumas dicas, te dizer algumas coisas da parte de Deus para a sua vida e eu creio que vai te ajudar. Mas te peço também, curte o vídeo, hein? Deixa um comentário se possível e compartilha se você gostou, se falou com você, se o vídeo é relevante. Se não, deixa quieto, em nome de Jesus, porque Deus é bom. Queridos, é bem verdade que a família nasceu no coração de Deus. E a Bíblia nos ensina muitas coisas sobre o nosso relacionamento, como a gente deve ser, como a gente deve se comportar. Mas mesmo assim, parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro, não é assim? Porque eu estava vendo a estatística e dentro da estatística, o índice de divórcio no meio dos cristãos, dos evangélicos, está maior do que as pessoas que não confessam a Cristo, que não frequentam a igreja. E isso é um absurdo. Por quê? Se a pessoa frequenta a igreja, ela está aprendendo a Bíblia. Então ela está aprendendo o que o Senhor está ensinando. Ou ela está numa igreja que não está ensinando nada. Por quê? A pregação, a palavra, é a revelação. A pregação é a revelação, o dom da revelação é a palavra. E na revelação, como Paulo vem nos instruir, ela tem que ensinar, ela tem que exortar e ela tem que consolar. Então, numa pregação, ela tem que ter instrução. Então, se você frequenta um lugar que as pregações é só movimento, oba-oba, revelação, etc e tal, por favor, você gosta de ir lá? Fique lá. Você se sente acolhido, amado lá? Fique lá. Mas procure estudar em nome de Jesus a palavra, seja nos vídeos de grandes pregadores, seja em livros que te ajudem a compreender melhor. Mas vamos entender uma coisa. Você veio de uma família que te ensinaram alguns costumes. Ah, mas eu vim de uma família que minha mãe não me ensinou nada, não me orientou nada. Mas instintivamente você aprendeu com a sua mãe. Instintivamente você vai imitar o que você via na casa dos seus pais. Porque a gente aprende mais vendo do que ouvindo. Por isso que eu digo, não adianta falar se o meu filho, por exemplo, está me vendo se comportar de uma forma completamente diferente do que eu estou falando para ele. Não vai rolar. E eu ensinei o meu filho desde pequenininho, quando eu saí, eu falei, filho, escolhe um negócio pra mãe. Mamãe gosta assim, mamãe gosta assado. Pra que ele já crescesse com aquilo de que é bom de vez em quando ele dar um presentinho pra esposa dele, vai alegrar o coração dela. E aí você casa com um homem que veio de outros costumes, que veio de outro segmento. E de repente vocês estão sozinhos, morando juntos. Meu Deus, aquilo ali é encrenca anunciada. Mas o Senhor diz, deixará o homem, a sua mãe, o seu pai, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. E esse ser uma só carne é para todo e sempre. Porque se você for ler de fato a palavra, a Bíblia diz que a mulher está ligada ao homem até a sua morte. Ou seja, mesmo que você separe e case novamente, você continuará ligado para com Deus até o dia que um dos dois morrer. É forte isso, né? Quando você para pensar isso, você fica, meu Deus. Mas é forte isso. Como lá em Malaquias capítulo 2 também fala que Deus abomina o divórcio. E Deus odeia o homem grosso, o homem agressivo, o homem estúpido. Olha só. E é tão forte isso que Pedro vai nos instruir na sua epístola que o homem que trata mal a sua mulher, ele não tem as suas orações ouvidas, né? Nem respondidas, ouvidas. Olha que forte, olha que pesado, olha que profundo é o casamento, queridos. Então, em nome de Jesus, vamos parar, porque eu sei que o que atrai primeiro? A aparência. Primeiro você vê a aparência. Depois você começa a namorar e vai ver se o comportamento, se o temperamento
vai ser compatível com o seu. E, não é compatível não, mas eu quero, porque eu tô apaixonada. Paixão é uma reação química, vai passar, viu? Mas casei, e agora? E é engraçado porque, olha que coisa engraçada. Você, vamos dizer o exemplo, um homem veio de uma família esculachada, largada, que não tinha hora pra nada, que não tinha disciplina, não tinha regra, não tinha agenda, comia quando dava, comia a hora que quisesse, comia onde quisesse, comia o que quisesse, dormia a hora que quisesse, do jeito que quisesse. Aí esse bonito casa com a mulher que foi criada no lar, extremamente disciplinado. Eita ferro. E veio aceno na cabeça. E aí a mulher cresceu no lar que ela tinha hora para comer, tinha hora para dormir. Cada coisinha tinha o seu lugar dentro de casa. E agora? A alimentação dela era regrada. Tinha a hora do café e o que comia no café era determinadas coisas. A hora do almoço, determinadas coisas. A hora da janta, determinadas coisas, porque era muito regrado. Inclusive, a quantidade do que se comia era também instruído pela mãe. É briga. Então, tudo isso tem que ser ajustado rapidamente, até antes de casar. Porque vai dar briga. Porque esse homem que veio de um lar bagunçado, ele vai jogar a toalha para qualquer canto, ele vai deixar o sapato de qualquer jeito, em qualquer canto, com aquele chulé, se ele tiver horroroso. Ele não vai levantar a tampa do banheiro, ele vai comer qualquer coisa, ele vai chegar na panela, vai colocar uma comida, vai comer na sala, vai te deixar comendo sozinha na cozinha e por aí afora. E você vai ficar muito chateada, frustrada, porque era diferente do onde você veio. Só que a Bíblia diz pra gente deixar pai e mãe. Quando ela diz, eu também entendo, ela diz deixar pai e mãe, deixe. É um rompimento, deixe aquilo que você aprendeu lá. E a partir de agora vocês vão aprender juntos. E aí é o tempo de ceder. O homem tem que ceder e a mulher tem que ceder. E aí quando a mulher, pior ainda, ela foi criada num lar que a mãe dela é que mandava em tudo. O pai dela na casa não queria saber de nada, não mandava em nada, não apitava em nada. Era só a mãe que resolvia tudo. Quebrava uma janela, a mãe já chamava alguém para consertar. Estourava o cano do banheiro, a mãe chamava o encanador para consertar. Não falava com o marido para nada. Então ela aprendeu que é assim um casamento. Que é errado, tá? Mas ela aprendeu assim porque é a imagem que ela tem, é o exemplo que ela tem. Aí ela casa com um homem que na casa dele quem mandava era o pai. Tudo que o pai falava era ordem e a mulher, ela era calada. Quebrou alguma coisa, amor, o chuveiro tá estragado. Então ela ficava esperando o marido consertar o chuveiro. Amor, precisa comprar não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Era o cara que saía para comprar. Era o homem que providenciava todas essas coisas dentro de casa. Ele era o macho mesmo. Ele era o marido mesmo. Então o filho tem o exemplo do pai, que fazia tudo, que resolvia tudo. E a mãe não precisava entrar no papel do pai, porque o pai dele era presente e ele resolvia tudo. Então é essa a imagem que ele tem. Aí ele casa com essa menina que é a mãe que mandava na casa. Aí queimou a lâmpada na casa desse novo casal. Aí o cara queria consertar, mas a mulher já resolveu. A mulher já resolveu. No primeiro momento ele até acha ruim, mas depois ele vai se acostumando, porque sempre onde tem um que está sobrecarregado, nasce um folgado. Não é assim?
E aí ele vai deixando aquela mulher ser sobrecarregada porque é confortável. Ou não. Ou vai ter uma briga. Porque na casa dele, o exemplo que ele tem é que o pai que manda e a mulher obedece. E aí a menina tem um exemplo que na casa dela, a mãe dela fazia tudo sem consultar o pai. Sem consultar o pai. E aí a briga tá anunciada. Aí nasce aquele título que diz incompatibilidade de gêneros. Na verdade, não. Na verdade, eles estão com os exemplos de onde vieram. Tem uma história muito legal que eu ouvi uma vez, eu achei muito interessante. Que a filha perguntou para a mãe por que toda vez que ela fritava a salsicha, ela cortava as pontas. E a mãe não sabia dizer por que ela cortava as pontas. E aí ela foi perguntar para a mãe dela. Ah, por que você corta as pontas da salsicha? Eu vi você fazendo e repeti, e agora minha filha tá perguntando por que faz assim. E ela dizendo, não sei. Já a terceira pessoa, né? Não sei. É porque eu vi a minha mãe fazendo assim. E aí eu fazia assim também. Então vamos perguntar mais pra cima. Por que você fazia assim? Ah, porque a minha frigideira era pequena e não cabia a salsicha inteira. E eu cortava as pontas para caber na frigideira. Olha só que interessante. E passou-se 2 gerações fazendo exatamente assim, cortando as pontas da salsicha sem saber por quê. Precisava cortar as pontas? Não. Mas segui o exemplo. Então, meu amado e minha amada, entenda. Você veio de um lar bagunçado, mas você quis casar com uma pessoa altamente disciplinada. Então, aprenda a ceder, aprenda a conversar, aprenda a dialogar, porque casais que não conversam já estão fadados ao fracasso. Aquela história, né, de um casal que eu vi, que eu achei até bonitinho no Instagram, que há 50 anos o cara comia jiló e detestava, mas ele não queria desagradar a mulher, ele comeu esse tempo todo jiló. Misericórdia, não dá não. Eu nunca comi jiló pra saber o gosto, mas eu sempre vejo o pessoal falar que é ruim, então pra mim já é ruim, não vou nem provar. Mas isso não é uma vida a dois saudável, queridos. A vida saudável, ela parte pelo respeito, pelo diálogo. Falou, olha, eu vim de um lar assim, você veio de um lar diferente. Mas a partir de agora, a gente vai formar a nossa família. Então vai ser as nossas regras. Então vamos tentar fazer o que de bom eu aprendi aqui, o que de bom você aprendeu lá, e juntar para formar a nossa família da forma mais saudável possível. E todas as coisas tóxicas, porque a partir do momento que a gente vai estudando, que a gente vai aprendendo a palavra, a gente vai entendendo o que é tóxico. Eu fiz um curso eu fiz uma pós-graduação na área de psicanálise, e eu achei muito interessante aprendendo sobre os mecanismos de defesa, e eu entendi que muitas coisas no meu próprio comportamento eram mecanismos de defesa que eu usava para me defender de muitas situações. E a gente tem a tendência a repetir com os nossos filhos o que a gente ouviu dos nossos pais. Quem nunca, né, ensinando o filho a fazer a tarefinha de casa deu um grito? E seguiu um palavrão junto? Só que nós hoje, quanto cristão, palavrão não convém mais falar. Palavrão ele tem que ficar fora da nossa vida. Ah, mas eu ainda falo uma vez ou outra. Não tem problema. Você falou, peça perdão ao Senhor e siga a sua vida. E peça para o Senhor para você não falar tanto. Eu falava muito palavrão. Casei com um que não falava nenhum. Imagina, toda vez que eu falava, ele me corrigia. Eu ficava virada. E eu respondia, né? Não é assim que a gente faz. Só que à medida que eu fui lendo a palavra, eu falei, gente, o palavrão é uma palavra feia, torpe, que não deve estar na boca de uma mulher, muito menos na boca de uma cristã. Meu filho não pode me ouvir falar palavrão, porque ele vai repetir. Porque ele fica a maior parte do tempo quando ele está em casa comigo. Não é? E aí eu fui buscando o Senhor não falar. De vez em quando quer sair um quando eu tô com raiva? Sim. Mas eu digo, Senhor, eu não posso. Então eu digo, glória a Deus! Aleluia! E assim a gente segue a vida, queridos.
E os conselhos que Pedro nos deixou, os conselhos que Paulo nos deixou, o que a palavra vem nos ensinar, o que o livro de Cantares vem nos ensinar. Tudo isso a gente tem que pôr em prática para que a nossa vida seja uma vida de paz, que os nossos filhos sejam criados sem um padrão tóxico. Porque, eu vou ficar com raiva da minha mãe e do meu pai porque me criou assim? Não. Você tem que liberar perdão pro seu pai e pra sua mãe, porque eles cresceram da mesma forma, com pessoas fazendo aquilo com eles. E na cabeça deles aquilo era correto. Então eles vão fazer com você. Eles vão fazer com você. Por exemplo, meu avô paterno era um homem da roça, morreu na roça. Ele falou que só saía dela de lá no caixão e só saiu no caixão, viu? E ele viveu muito. Ele chegou nos 100 anos. Mas era um homem extremamente estúpido e ignorante. E tem uma cena que ficou gravada na minha memória dele, querendo que o jumento andasse, e o jumento não andava, aí ele deu uma mordida na orelha do jumento e arrancou. Imagina? E meu pai não sabia falar, era muito espancamento. Minha mãe falava, bate nela, e ela não tomou banho, vai lá e bate nela. E aí ela tomava na peia. Vou ter raiva dos meus pais por isso? Não. Me prejudicaram? Sim. Mas a partir do momento que eu tive consciência de que aquilo não era legal e que eu não queria aquilo pra minha vida, eu não repeti com meu filho. Eu fiz diferente. E é bem verdade que na hora que ele tá fazendo alguma coisinha, vem aquela frase assim, você quer, eita, tu não é burro, tu não é jumento, aprende. Não é assim? Eu tenho certeza que você que tá assistindo já ouviu isso também. Mas falar isso pro filho não é legal. Então o que eu vou falar pro meu filho? Meu filho, leia um pouco mais. Se você tá cansado, descansa, tira um cochilo, depois você volta a estudar, porque você é inteligente, você é capaz. Deus te fez com capacidade para aprender. Se tem professor com capacidade para te ensinar, é porque você tem capacidade de aprender. Então descansa um pouquinho, depois você volta a estudar e eu tenho certeza que você vai aprender. É assim que eu aprendi, que eu passei a falar depois que Cristo entrou na minha vida. É assim que eu tento falar também com meu esposo depois que Cristo entrou na minha vida. E eu sou uma pessoa muito falante, meu temperamento é sanguíneo. E eu acredito, eu até brinquei que eu acho que eu tinha, nunca fui diagnosticada não, mas eu acho que eu sou meio que hiperativa também. Quero tudo pra ontem. Quero tudo pra ontem. Casei com um homem manso. Oh, aleluia! E isso é legal, sabe por quê? Porque a minha hiperatividade se juntou com a mansidão dele, me trazendo um certo equilíbrio. E eu passei a ter esse equilíbrio de olhar pra ele, olhar as reações dele quando eu tô assim, mais que exagerada. Então quando eu fico chateada, eu já fico calada pra não falar nada, que eu tenho que pedir perdão depois. Porque pedir perdão não é legal. Quem que gosta de ficar pedindo perdão? Eu não conheço uma mulher que gosta de pedir perdão, gente. Então eu já fico caladinha, deixa passar pra falar, se preciso falar, porque às vezes a gente quer falar, e às vezes não precisa falar. Às vezes simplesmente um silêncio resolve. Então, queridos, em nome de Jesus, amadureça, cresça emocionalmente, entenda que essa mulher que Deus te deu, que você escolheu, na verdade, foi você que escolheu. Os filhos a gente não escolhe, os pais a gente não escolhe, os irmãos a gente não escolhe, parente a gente não escolhe, mas o cônjuge a gente que escolheu. Então, tá ruim, não tá legal, não é o que você pensava? Não separe, mas se transforme. A Bíblia te ajuda a se transformar. Em Romanos 12:2 fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, quando ele diz transformai-vos, não é Deus que vai te transformar, essa é uma transformação que você precisa buscar. E onde que você vai buscar? Na instrução, no ensino, no conhecimento, no entendimento das coisas. Então busque esse conhecimento, busque esse entendimento, busque essa paz que excede todo entendimento do que vem do alto, busque sabedoria do alto, para que você tenha uma casa de paz. Se você quer uma casa de paz, você tem que buscar essa paz. Ela está disponível para você. Ela está disponível para a sua casa. Seja feliz na presença de Deus, com a paz de Cristo que excede todo entendimento. E eu creio que o Senhor vai te abençoar, porque Ele tem bênçãos para nossas vidas. Seja você uma bênção.
Seja você um agente de transformação. Medite nas bem-aventuranças.